Ô Juliano, você entrou com uma manchete aqui que eu tomei um susto. Achei que tudo isso estava resolvido. Parece que Beto Richa volta ao cenário aí das investigações, Juliano. Conta essa história para nós. Pois é, 10h23, o Ministério Público do Paraná apresentou uma nova denúncia contra o ex-governador e atual deputado federal Beto Richa pelo crime de corrupção passiva, naquele escândalo que ficou conhecido, todo mundo sabe, a Operação Quadro Negro, investigada aqui no estado do Paraná, lá pelos anos de 2015. A investigação consiste em apurar o desvio, de pelo menos 20 milhões que deveriam ter sido usados na construção e reforma de escolas públicas do estado do Paraná. A denúncia foi proposta ainda em 2022, ano passado, mas estava sob sigilo da Justiça. Em agosto desse ano, o juiz substituto Leandro Leite Carvalho Campos, da 9ª Vara Criminal de Curitiba, aceitou a denúncia, ou seja, Richa virou réu e responde pelo crime de corrupção passiva, que uma pena em caso de condenação seria de 2 a 12 anos de prisão, mais pagamento de multas. E não é só ele que está envolvido nesse pedido aí de investigação. Outros alvos da denúncia são os empresários Marco Antônio Guilherme e o então engenheiro da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sérgio Takaki, por envolvimento no escândalo da Operação Quadro Negro. Eles também vão responder pelo crime de corrupção ativa. E só para lembrar, a escola indígena foi foco dos promotores nessa ação, na construção do Centro Estadual de Educação Profissional Indígena do Paraná, lá no município de Manoel Ribas. O Ministério Público cita na denúncia que no ano de 2015 veio à tona a existência de uma organização criminosa que atuava na Secretaria do Estado da Educação do Paraná, que tinha como propósito obter diretamente vantagens econômicas mediante a prática fraudulenta da construção e reforma de escolas públicas estaduais. O comandante, principal beneficiário dessa organização criminosa, foi citado como denúncia, seria o ex-governador Beto Richa, que nomeou o amigo Maurício Fanini para ocupar um cargo de diretor na Secretaria de Educação quando ele era governador do Paraná, com o objetivo de permitir que ele mantivesse contato direto com empreiteiros interessados na realização das obras em escolas públicas, em troca de pagamento de propina. Então tem construtor envolvido, a empresa, a construtora Guilherme Limitada, cujo dono é o Marco Antônio Guilherme, também é alvo da denúncia. Segundo a denúncia contra Fanini, o secretário, na época, o Fanini, teria exigido do empresário 2% dos valores do dinheiro que seria repassado pelo governo para a construção da escola indígena na cidade de Manoel Ribas. Quase 6 milhões de reais, mais 100 mil num pedido de aditivo da obra que seria, de fato, feito naquela época. O engenheiro Sérgio Takaki foi denunciado porque, segundo os promotores, ele teria inserido declaração falsa em parecer para justificar a assinatura de um aditivo ao contrato no valor de mais de R$1 milhão. Além disso, teria sido ele que inseriu por diversas vezes declarações falsas de vitórias e mediações referentes à execução de obras e licitações. Bom, Galo, antes de eu comentar aqui, hoje eu vou fazer diferente. Quero que você faça uma leitura sobre essa situação, porque depois eu quero trazer aqui algumas informações importantes sobre esse caso. E pode sim, você me perguntava aqui em bastidores, ele pode perder o mandato. Justo no momento que ele se preparava, para disputar a eleição por Curitiba no ano que vem. Aconteceu a mesma coisa em 2018, você lembra? Em plena campanha para o Senado, o Beto Richa foi preso em casa, diante das investigações da questão do pedágio, dos aditivos nos contratos de pedágio investigado pela Operação Lava Jato. Mais uma bomba para a família Richa. Olha, há uma diferença. Tudo aconteceu com as denúncias e foram para cima do Richa. Isso já é tradicional no Brasil. O político, quando está no seu cargo, ele tem alguns privilégios, entre aspas, esse privilégio. Alguns privilégios. Imunidade parlamentar, mas a imunidade parlamentar, poderá dizer você, atinge corrupção, mas eles conseguem trafegar, digamos, nesta matéria. Amanhã, empurra para lá, vão mais para frente, a não ser que haja um grande interesse, também político,
para que o poder judiciário tenha liberdade do trabalho. Que não haja cerceamento, não haja impedimento e não hajam telefonemas durante a noite ou em algum momento para que haja algum impedimento, digamos assim. Eu não duvido do nosso Poder Judiciário, eu acredito no Poder Judiciário, eu acredito no Ministério Público, eu acredito no GAECO, principalmente, que faz uma investigação seríssima. Porém, em alguns momentos, há uma lentidão em certos casos. Eu quero falar agora do país, não exatamente aqui do nosso Paraná, mas a gente viu isso acontecer naquela disputa do Aécio Neves com a Dilma. O que aconteceu? O que virou? O Aécio Neves está aí, livre, solto e belo e político. Se não estiver errado, é deputado federal. Por Minas Gerais, exatamente. Por Minas Gerais. Deu os seus pulos, correu quando todos diziam. Foi uma decepção para o país, porque apostava-se, a direita principalmente apostava no Aécio Neves. E quando acharam, depois das denúncias, que ele seria preso, o Aécio deu a volta, resolveu, a irmã dele está tudo certo, enfim, nada com a família Aécio, e ele torna-se deputado federal e, segundo informações, é candidato ao governador de novo e poderá ganhar. Beto Richa, hoje ele é deputado federal, hoje ele tem um mandato onde ele consegue colocar como escudo o mandato dele. Ele vai brigar, ele vai fazer com que haja uma proteção usando o mandato, porque a acusação é seríssima. Só tem um detalhe, Zimmer. Os envolvidos, senhoras e senhores, esta lista de envolvidos aqui, que o Juliano, com muita propriedade, acabou colocando, há quem diga que existem outros políticos envolvidos. Mas quem é esse há quem diga? São os bastidores políticos. Mas quem são os bastidores políticos? Aí é que são elas. Normalmente, você não vê da boca de um político forte qualquer tipo de comentário, mas da assessoria você ouve. Os prezados assessores sempre têm uma conversa para soltar. Aqueles blogs de plantão que estão de um certo lado, a mesma coisa. Vão soltando as informações, talvez até para confundir a opinião pública. Ou não. Mas Galo, peraí, ou não? Mas a informação sai. A diferença nesse momento, Juliano, é que o Beto Richa está como deputado federal, se preparando para ser candidato a prefeito aqui em Curitiba, embora tenha dito, tenha sido noticiado que ele poderia estar acompanhando o Rafael Greca, acompanhando o governador Ratinho e apoiando Eduardo Pimentel. Mas a grande verdade de assessores que o Beto Richa gostaria de ser prefeito da cidade, que o grupo dele, os tucanos, querem ele como candidato a prefeito da cidade. Foi o Beto Richa falar, sim, mas prossegue-se a investigação. O que acontecerá? Talvez o Juliano possa saber. Eu não tenho essa informação. Então, e aí ele nem falou oficialmente que iria ser candidato. Você comentou bem, ficou nos bastidores e vazou informações por parte da imprensa do Paraná. Foi falado inclusive da Fernanda Richa, caso ele não concorresse, a ex-primeira-dama, poderia vir a ocupar um cargo de vice em alguma chapa forte de Curitiba. Só que é o seguinte, ele se manifestou, o Beto Richa. Ele trouxe uma nota, emitiu uma nota, por meio da assessoria de imprensa dele, como deputado federal, disse que a denúncia é vazia, desprovida de qualquer prova, e ele estranhou terem feito, como você bem colocou também, terem feito essa denúncia, se reiniciar essa investigação, bem no momento em que ele pretendia sair candidato à prefeitura de Curitiba. Ele mesmo falou sobre isso. Então o ex-governador ainda chegou a fazer analogia do fato de ele estar sendo cogitado pela prefeitura de Curitiba e, bem, quando ele está se preparando para isso, chega essa denúncia aí do Ministério Público, começa uma investigação da vara criminal de Curitiba.
Ele está sendo acusado de ter cometido um crime, ele vai ser preso em regime fechado, como qualquer criminoso que pratica o estelionato, porque foi comprovado que, se chegar a vir à tona e a comprovação vier, que ele agiu como estelionatário. Foi feito documentos falsos em contratos de obras em escolas públicas. Isso é muito grave. O inferno astral de Beto Richa começou lá atrás, Galo, em 96. Primeira denúncia. 2006. Não, em 96, quando era deputado estadual. Desculpe, ok. Em 1996, quando o Ezequias, você sabe quem é o Ezequias, todo mundo sabe. Ele foi chefe de gabinete do então deputado estadual Beto Richa. Ele nomeou a sogra, a Verônica Dural, como servidora comissionada fantasma do seu gabinete na Assembleia Legislativa do Paraná, controlando a conta bancária que recebia o salário da sogra. Ezequias desviou, na época, R$ 539.414, através do caso Sogra Fantasma, no gabinete do Beto Richa, quando deputado estadual. A situação perdurou até janeiro de 2001, desde então até o fim do período das irregularidades em agosto de 2007, a Sogra Fantasma ficou lotada na administração da Assembleia Legislativa do Paraná. Naquele ano começaram os problemas já com Beto Richa. Em 2008, o próprio Moreira, Ezequias Moreira, reconheceu ter cometido irregularidade na Assembleia e decidiu devolver os 540 mil aos cofres públicos. 2013, o que o Beto Richa faz? Nomeia Ezequias Moreira para o cargo de secretário especial de cerimonial e relações institucionais do governo do estado. Ele como governador, o Beto Richa. Em setembro de 2018, ele é preso pela primeira vez por ordem de novo do Ministério Público do Paraná, que investigava um esquema de corrupção nas licitações do programa Patrulha do Campo, criado pelo governo estadual para valorizar as estradas rurais do Paraná. E em 2020, recentemente, o processo foi enviado à Justiça Eleitoral e atualmente está parado, enquanto se aguarda a nomeação do novo promotor, dado que o anterior foi suspenso pela defesa por evidente inimizade contra Beto Richa. Então, olha só, Galo, ligue os fatos. Estou ouvindo. 2020 pararam com o processo. Teve a questão de inimizade com o antigo promotor, com Beto Richa. Agora, de repente, eles reassumem investigações contra o Beto Richa, perto dele anunciar a sua candidatura para a Prefeitura de Curitiba. Então, se você ligar os fatos, não precisa nem ser um FBI. Você já tem o indício de que realmente é uma estratégia política da oposição. Pode ter certeza disso. Agora, o Beto Richa vai ter uma dificuldade. Quando o Beto estava candidato, estava, digamos, no ostracismo, quando o Beto estava à margem e não havia espaço na mídia, poucos queriam apoiar ou abrir espaço para o Beto Richa. O Beto Richa, na minha opinião, cometeu apenas um engano no seu reentrê, voltando a deputado federal, quando ele começou a não mais ser acessível à imprensa. Não posso, vou ver. Ele se fechou definitivamente. Ele se fechou novamente. Não. Agora o Beto Richa vai querer procurar a imprensa. Vejamos quem é que vai ouvi-lo. Né? Porque, segundo o que está escrito nas estrelas, vai ser difícil. Porque a mesma oposição política tem também a sua imprensa. O controle da mídia, dá para se falar, de parte da mídia. De parte da mídia, Vejamos o que vem pela frente. Quais são os próximos passos agora em relação a essa investigação? Agora eles podem prender a qualquer momento dado, eles vão continuar investigando para comprovar tudo isso. Vai ter que ser apresentado as provas. Ele, como deputado, agora ele tem um mandato, como você disse, não vai ser tão fácil assim prendê-lo. E ele conseguiu esse mandato através do Joselito Canto, que foi impedido de assumir, de tomar posse. Ele entrou como suplente, deputado tampão, que a gente fala. Então, mas ele tem agora aquela prerrogativa lá da imunidade parlamentar. Agora vamos ver o que vai acontecer na sequência, mas a coisa ficou complicada. Eu não sei se ele vai ter como escapar dessa não, porque tem testemunha, tem depoimentos aí, inclusive desses empresários aí que estavam juntos no grupo político dele,
que podem vir à tona e trazer mais informações. Agora é aguardar para ver o que vai acontecer na sequência. Quer dizer, é a famosa, a última pá que faltar para jogar em cima. Pá de cal mesmo. Entendeu? Vejamos. Vamos lá então, trazendo mais uma informação aqui da política paranaense, confirmando 11h21, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, do PSD, confirmou em sessão plenária no início da semana que vai pedir a abertura de uma apuração e investigação contra o deputado Renato Freitas, do PT, por quebra de decoro parlamentar. O petista chamou, para quem não lembra, nós trouxemos aqui também na semana passada a notícia, o petista chamou o Traiano de corrupto durante aquele bate-boca ocorrido na sessão plenária da semana passada na Assembleia Legislativa do Paraná, onde manifestantes não deixaram Renato Freitas falar porque estavam protestando contra o aborto nas galerias da Assembleia. Na sessão de segunda-feira, a última, Traiano usou a tribuna para anunciar o pedido de representação disciplinar contra Renato Freitas. Acompanhe. Protocolarei uma representação disciplinar contra o deputado Renato Freitas. Não o faço para uma proteção pessoal e muito menos que tenho algo contra a pessoa do Renato. Não me alegro por me obrigar a fazê-lo. Faço em defesa da Casa, da Constituição, do regimento interno e da ordem. Ao final, o Conselho de Ética e o plenário farão a sua decisão. Seja qual for essa decisão, questão de ordem, não haverá ganhador e perdedor. Questão de ordem, não haverá vencedor. Questão de ordem. Conclua, presidente. Não há questão de ordem. Conclua, presidente. Conclua. Hoje a única derrotada com os fatos é a Assembleia, a instituição que, como presidente, devo proteger. Questão de ordem, senhor presidente. Esta instituição precisa resgatar a sua imagem e farei com que for necessário para isso. Tá aí, o Renato Freitas tentando pedir uma questão de ordem enquanto o Traiano falava. Mas aí nesse caso não cabe questão de ordem. Não cabe. Foi bem esclarecido na sequência ali da fala do Traiano. E depois, da fala do Ademar Traiano, o líder da oposição na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Requião Filho, do PT, também subiu à tribuna para dar opinião e defendeu o colega petista. Disse que Renato Freitas foi alvo de ofensa na casa. Acompanhe. Contra o deputado Renato, o nosso colega Adriano José subiu à tribuna, o chamou de bosta e convidou-o para sair na mão. Meu Deus. Então, processos abertos contra o nosso colega Renato devem, alguns estão, acredito eu, o corregedor me informa depois, abertos contra demais deputados que ofendem os colegas nesta casa. O regimento é para todos, não é só para o Renato. O regimento pode ser aplicado ao deputado Traiano, ao deputado Requião, ao deputado Alexandre Cury e ao deputado Romanelli, mas ele deve ser igualmente aplicado a todos. A bancada do PT na Assembleia Legislativa divulgou um comunicado logo após essa discussão em apoio ao deputado Renato Freitas, dizendo que Freitas foi legitimamente eleito e tem sido atacado por deputados da extrema-direita. Agora é o seguinte, para quem não sabe, o que é decoro parlamentar? Significa o mau comportamento de um parlamentar. Pode ser ele deputado, senador, do legislativo, do poder legislativo, seja quem for. Quando um deputado comete algo ilícito, irregular, contra a sociedade, por exemplo, aqui, invasão de igreja, xingar o colega em plenário, quando o deputado trata todo mundo aos berros em uma sessão plenária, está agindo com mau comportamento, considerado crime de quebra de decoro parlamentar. E o pior é que o deputado em questão faz isso de propósito. É uma jogada política, ele vende a ideia de que é um idealista conciso, um Marte aí na história, principalmente da questão de raça, questão racial, ele se tornou uma vítima do sistema, ele prega isso. Só que a gente não pode esquecer, não podemos esquecer, que ele não é nenhum coitado, pelo contrário, tem um ótimo salário para representar toda a população do Paraná, não é só o grupo político dele, ou quem votou nele, mas todo o Estado. A colega, inclusive deputada, a colega dele, do PT, a deputada federal Carol D'Artora,
ela também fala sobre o tema do racismo, só que de forma serena, forma tranquila, inteligente, trazendo dados sobre o assunto, sem gritar com ninguém, sem se fazer de vítima, que é isso que uma parlamentar tem que fazer, e um parlamentar também. Nós precisamos sim de um debate de alto nível, sem gritos, sem ofender ninguém, com respeito à sociedade e aos colegas. Então é uma vergonha que a Assembleia Legislativa do Paraná, mais uma vez, fique refém desse tipo de constrangimento que vem ocorrendo com frequência naquela Casa de Leis. Isso tudo paralisa os debates necessários e relevantes para a sociedade. Cadê as pautas paradas, que eles não falam nada? As obras de infraestrutura no Estado acontecendo, não falam sobre o aperfeiçoamento tributário do Estado, que é muito importante, direito do consumidor, assuntos parados nas comissões da Casa. E aí a Assembleia se torna refém desses bate-bocas frequentes. A pauta do debate racial está sendo usada para proteger o mau comportamento de deputados. Os deputados deveriam debater o caso, como por exemplo o caso do frentista, que nós falamos na segunda-feira. É um caso sim, esse sim, de injúria racial. Nenhum deputado falou sobre o assunto. Falaram na Câmara de Vereadores de Curitiba. Foi criado na Assembleia Legislativa do Paraná, a Comissão de Igualdade Racial, justamente para debater esse assunto. E ninguém fala nada, não comunica a audiência pública, não convida a população para participar. Então passou da hora da Assembleia Legislativa respeitar o seu regimento, como bem frisou o deputado Ademar Traiano, né? Os deputados se respeitar entre si e levar a função da casa a sério como querem os paranaenses. E um detalhe, nós conversamos sobre isso fora do ar, né? Se o presidente da casa, o deputado Ademar Traiano, ficasse quieto, ele ia ser investigado por crime de corrupção, porque ele foi acusado de ser corrupto. Então ele teve que dar uma satisfação, não é para os deputados, mas para a sociedade paranaense, e explicar e fazer o que é necessário segundo o regimento interno da casa, Galo. Então acho que agora o presidente da casa tomou a atitude correta, e não é só com esse deputado em questão, mas com todos que cometerem o mesmo desatino, devem sim sofrer as consequências. Olha, quero dizer o seguinte, em alguns momentos, aguardando o Valmor aqui, em alguns momentos, eu quando estava deputado estadual, e foi muito bom estar deputado representando o povo, eu fui às vias de fato, ou seja, saí na porrada com o professor Lemos, mas foi... Mais tarde, estou esperando você, Valmor, se estiver pronto pode vir. Mais tarde, encontrei-me com o Lemos e a gente acabou se entendendo e cada um justificou-se um para o outro e ficamos bem. Mas no momento, não foi, ali não houve naquele momento quebra de decoro parlamentar. Foi as ofensas entre eu e ele, quietinho, não foi? Eu estava falando e ele me interrompeu sem ter dado a vez para ele. E aí eu desci na porrada mesmo, já saí da tribuna e fui para cima dele. Mas, moço, soquei de porrada nele. E ele também socou porrada no Galo. Ele defendeu-se, o Galo bateu, ele bateu, o Galo se defendeu, até que nos seguraram. Tadeu Venere entrou no meio, mais um povo lá, segurou a gente. Isso foi... eu não fiquei com vergonha, não. Saiu no jornal da Globo, foi noticiário no Brasil inteiro, deputados saem na mão. Claro que teve uns que disseram assim, o Galo aí, ó, que vergonha, hein, Galo? Vergonha o cacete. Eu saí na porrada mesmo que eu estava defendendo uma questão ali e o Lemos me interrompeu. Mas não houve decoro, porque nós depois fomos dois para a presidência e justificamos o acontecimento, se desculpamos um com o outro e resolvemos. Ninguém chamou ninguém de sem vergonha, de ladrão, de corrupto. Entendeu? Foi uma questão. O timão da pancada, então veio. Eu fui. Né? Despreparo? Não, é o gênio, o temperamento. Ele também defendendo o seu lado. Essa questão, já vou chamar você, mamãe. Essa questão aí de Traiano e Renato, você colocou bem. Vamos aguardar o que é que vai acontecer para frente. Eu não acredito em cassação. Eu acho que não vai haver cassação, porque o Traiano vai acabar cedendo. Um pouquinho que eu conheço o Traiano, tem um bom coração. Então, agora, ele disse, faço em defesa da casa. Vejamos o que vai acontecer. É hora dele, 11h29.